Olá, hoje é nossa 14ª aula do curso sobre TDAH 2022. Todas as segundas-feiras nós temos aula aqui no YouTube sobre TDAH. Ao final desse vídeo eu vou explicar também como você pode fazer sua inscrição no curso gratuito sobre alfabetização no autismo. Eu sou a professora Cláudia Mizitieri, psicóloga e pedagoga. Na aula 13, falei sobre as 18 ferramentas para o trabalho com a criança com TDAH do tipo desatento. Se você não assistiu, ela está salva aqui na playlist no canal. Curso TDAH 2022. Vá lá e assista quantas vezes você desejar. E hoje nós vamos falar sobre a abordagem comportamental na escola com a criança que tem o TDAH. Vem comigo, lápis e papel na mão. Nessa aula nós vamos falar sobre o comportamento assertivo dessa criança no espaço. Por isso nós vamos iniciar falando sobre a autorregulação, que não é controlar o comportamento, mas sim a capacidade que a criança desenvolve de gerenciar os próprios comportamentos. E quando eu falo sobre isso, eu trago aqui na perspectiva, é quando consigo me engajar de forma cognitiva, emocional e comportamental numa ação. A criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não tem autorregulação adequada, porque tem déficit nas substâncias do cérebro. Então, a autorregulação, ela é o quê? Ela é uma habilidade de monitorar as próprias emoções e os comportamentos. No transtorno do déficit de atenção, essa criança não consegue por conta da diminuição de dopamina e outras substâncias. Elas têm uma deficiência nas áreas que atuam na autorregulação. Então, a dificuldade dessa autorregulação não é por conta dos mimos, de forma alguma. O que ocorre são alterações nos neurotransmissores dopamina e noradrenalina no TDAH, na criança que tem o TDAH. Por isso, a proposta é trazer ferramentas, que vão aumentar os comportamentos desejados, comportamentos assertivos e diminuir, então, consequentemente, os indesejados. Porque quando eu aumento o comportamento desejado, automaticamente o indesejado reduz. E aí eu vou trazer para vocês ferramentas e estratégias para trabalhar com abordagem comportamental dentro do espaço da escola. Numa intervenção no viés preventivo. Então, eu vou falar sobre antecipação, divisão de tarefas, reforço positivo imediato, rotina, combinados, elogio, valores junto com a sua turma, intervenção explícita e intervenção de ensino recíproco. As estratégias a gente pode começar pela antecipação. Essa é a primeira que eu vou abordar com vocês. Então, eu vou antecipar ações que serão realizadas no dia seguinte, mas de forma sedutora. Então, se amanhã, hoje é quinta-feira, suponhamos, amanhã ainda é dia de aula, no dia seguinte ou na próxima semana, que vai ter a aula na segunda-feira, eu vou antecipar de forma sedutora, trazendo elementos de como essa aula vai ser interessante. Então, isso eu estou antecipando ações que serão realizadas. E aí a criança, ela é curiosa por natureza, ela vai querer, ela vai engajar, ela vai querer vir para o espaço. Esse é o primeiro ponto. A segunda estratégia é dividir as tarefas em blocos menores, com recompensa imediata, aquele reforço positivo que eu falei para vocês. Então, para cada atividade concluída, a gente dá um reforço positivo imediato. Então, suponhamos,
ela vai fazer, eu vou passar 9 contas no quadro, de adição, subtração, divisão, para a turma toda. Eles vão copiar, vão fazer, ou se eu der numa folha em cópia, né? Da forma que você entender melhor que é melhor a sua estratégia, como você trabalha normalmente na sua sala. Só que para ele eu não vou entregar uma folha com aquele monte de contas. Por quê? Porque quando ele vê aquilo já vai cansar. O engajamento já vai reduzir. Então eu vou entregar de 3 em 3. Quando ele terminar essas três frases, essas 3 contas, ele volta para mim e aí eu vou fazer aqui a correção, faço a mediação do que está certo, do que precisa ser corrigido e dou reforço imediato. Viu como é que você dá conta? Viu como é que você consegue? E aí assim eu dou mais 3. E aí em formas repetidas. Vou trazer também aqui, que eu me lembre nesse momento, como bônus para vocês. É muito tranquilo também e gostoso de fazer porque a gente vê muito resultado na prática. Quando é uma tarefa muito cansativa, né, e a gente tem uma criança com esse tipo de transtorno dentro da nossa sala de aula ou mesmo no nosso consultório psicopedagógico, o que a gente faz? A gente intercala as tarefas. Então, nós damos uma atividade que exige mais esforço mental e outra que ele gosta. Uma atividade que ele, novamente, o esforço mental e outra que ele gosta. Isso auxilia, né, a equilibrar, a ele engajar, querer terminar aquela atividade, porque ele sabe que posteriormente, logo em seguida, ele vai fazer uma atividade que ele gosta. Então, suponhamos que seja uma criança de educação infantil, de 1º ano, ou até mesmo um adolescente. Mas vamos trazer aqui para a educação infantil, que foi o primeiro que veio à cabeça pela minha experiência, né? Então, uma atividade que exige esforço mental e eu sei que essa criança ama manusear a massinha, de modelar. Então, eu combino com ele, eu faço um combinado, aonde assim que ele terminar essa tarefa, ele trouxer essa tarefa para mim, tiver tudo ok, ele vai ganhar a massinha, entende? E aí, quando a gente fala, né, desse reforço positivo, a gente pensa o quê? Numa intervenção preventiva ao invés da corretiva. Ao invés de toda hora eu ficar chamando atenção, corrigindo, não, eu vou prevenir, ok? E aí, como que a gente faz, né? A gente, durante uma semana, fechando a sexta-feira, isso eu fazia muito na minha prática, quando eu fechava a sexta-feira com eles, eu resgatava tudo com aquele aluno dos pontos positivos que ele teve durante a semana. Então, esse é o fechamento dessa intervenção preventiva. Tanto com ele, muitas vezes até com os próprios pais, quando iam buscar na unidade escolar, eu verbalizava na frente dele para valorizar essa criança e reforçar ele as condutas positivas que ele teve perante a família, eu valorizava. Então, às sextas-feiras, eu resgatava essa criança com todos os pontos positivos dele. Ou se fosse feriado, suponhamos, às vezes temos aula segunda, terça, quarta e quinta. Então, eu fazia essa pontuação, né? Esse fechamento na quinta, sempre no último dia de aula da semana. E aí a gente vai pensar, né? Durante nessa abordagem comportamental que eu estou trazendo para vocês, o que estimula a autorregulação biológica é esse meio onde a criança vive desde que ela nasce, quando ela sente fome, frio e chora, e se ele é atendido ou não. Então, isso, quando já é bebezinho, já vai trazendo um aprendizado dessa autorregulação biológica. Não é interessante? Outra estratégia que eu vou trazer aqui para vocês é a rotina. Essa é uma abordagem também dentro né? Ela está contida dentro da abordagem comportamental. Por que é importante? Porque a rotina ela nos dá previsibilidade, não só para quem tem um transtorno leve de atenção e hiperatividade, como também quem tem um transtorno do espectro do autismo, porque a questão da imprevisibilidade, daquilo que de repente estava indo, né, uma rotina e de repente essa rotina é quebrada, há uma ruptura,
Isso pode causar uma desorganização. Então, a rotina ela estrutura o nosso cérebro, ela estrutura os mecanismos de autorregulação. Com a rotina, facilita então o aluno a modular sua emoção, a cognição e o comportamento para atingir um objetivo. Quanto aos combinados, que é uma outra estratégia, é interessante estabelecer combinados com opções de escolha para a criança. E aí ela se envolve de uma forma mais fácil que esses combinados se mantenham. Então, pode-se fazer combinado por escrito, ou se também tiver a escrita e a figura, né? Porque eles são muito visuais. A própria criança também que está dentro do espectro também é muito visual. Pode colocar tanto por escrito, construído junto com eles, e ao lado uma figura relativa àquele combinado. Outro ponto importante é o elogio. Tente anular aquele comportamento inadequado. O que é isso? Anular o comportamento inadequado. Ele sempre vai ganhar a minha atenção pelo comportamento assertivo. Automaticamente, os inadequados vão sendo reduzidos. Uma outra estratégia, a quinta estratégia que eu vou trazer para vocês é expor os valores escolhidos. Escolha valores junto com a sua turma como prioridade. Listar no máximo 5. Então, exemplo, nossa turma nós temos crianças que são respeitosas. Explicar para a criança o que é respeitoso. O que é ser respeitoso? Porque isso é muito abstrato, né? Somos responsáveis. Aí você faz uma lista com as crianças de qual é o perfil da turma. E trazendo sempre com exemplos práticos, também com figuras. Quando você for explicar para ele o que é ser respeitoso, o que é ser responsável, todos os valores que você quer trabalhar, explique com figuras, mostrando. Isso facilita muito. E dentro dessa intervenção também, nós temos a intervenção explícita, que é orientar passo a passo, que vão auxiliar aqui no transtorno do déficit de atenção. O que podemos nós fazer antes de tocar o sino de entrada, durante o recreio, sempre reforçando essa intervenção explícita, mostrando para o aluno como ele deve fazer, servindo como você vai utilizar a modelagem, né? Você vai pelo meio da modelagem, como ele deve fazer e depois que ele explique para você o que ele entendeu sobre o que você orientou ele. É muito bacana. Essa intervenção explícita, você fala para ele de forma clara aquilo que você espera que ele faça. E a intervenção do ensino recíproco, que já dizia Vygotsky, pela zona de desenvolvimento proximal, né? Em pares ou em grupos, um aluno ensina o outro. Esse tipo de intervenção também auxilia muito a essa criança. Você vai buscar com que colocar ele num grupo onde você observa que aquele grupo vai ser um grupo funcional que vai ajudar essa criança nesse engajamento durante as atividades, ok? Hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like e compartilhe com pessoas que você sabe que tem interesse em conhecer mais sobre o TDAH. Inscreva-se no canal para receber mais vídeos sobre o assunto. Lembre-se que aqui, nesse canal, as aulas ficam gravadas na playlist do curso TDAH 2022 para você assistir quantas vezes você desejar, de acordo com o seu tempo. Caso tenha ficado alguma dúvida, escreva para mim nos comentários que eu terei o maior prazer em responder você. Agora eu vou explicar como você também pode fazer sua inscrição no curso gratuito sobre alfabetização no autismo, que aprofunda ainda mais os nossos conhecimentos. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho ou escrever para o e-mail mentesunicas@gmail.com, que na confirmação você vai receber o link para entrar no nosso grupo fechado, o nosso grupo VIP do WhatsApp, para receber o link dos encontros e material pertinente ao tema. Até semana que vem, na nossa 15ª aula do curso sobre TDAH. Eu vou falar sobre a abordagem emocional na escola com criança que tem o TDAH. Um beijo, até lá!